Olá, seja muito bem-vindo ao Advogato. Hoje nós vamos fazer uma verdadeira aula prática, usando uma questão da segunda fase da OAB para quem está começando do zero, para quem ficou muitos anos sem estudar e agora precisa reaprender tudo com calma, passo a passo, sem pressa. Vou começar lendo o enunciado exatamente como ele aparece na prova. Presta atenção nas datas, porque elas serão essenciais para resolver o caso. No dia 29 de dezembro de 2011, Cláudio, 30 anos, profissional do ramo de informática, invadiu o dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter informações pessoais de famoso ator da televisão brasileira, sem autorização do titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de Cláudio foram identificados no ano de 2014, vindo o autor a ser indiciado e, posteriormente, oferecida pelo Ministério Público, proposta de transação penal em razão da prática do crime do artigo 154-A do Código Penal, dispositivo este incluído pela Lei nº 12.737 de 12. Cláudio aceitou a proposta de transação penal, mas, em julho de 2015, interrompeu o cumprimento das condições impostas. Temeroso em razão de sua conduta, Cláudio procura seu advogado informando que não justificou o descumprimento e, diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia por aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. Considerando apenas as informações narradas, esclareça, na condição de advogado prestando consultoria jurídica para Cláudio, os seguintes questionamentos. A. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do benefício da transação penal pelo descumprimento das condições impostas com posterior oferecimento de denúncia? B. Os fatos praticados por Cláudio permitem sua responsabilização penal pelo crime do artigo 154-A do Código Penal? Pronto. Agora que o enunciado está completo, vamos começar a destrinchar cada pedacinho, como se você estivesse sentado comigo estudando do zero. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma transação penal. A transação penal é um acordo que o Ministério Público oferece para crimes leves, aqueles que têm pena máxima de até 2 anos. É como se o Ministério Público dissesse, em vez de abrir um processo contra você, eu te proponho um acordo. Se você cumprir tudo direitinho, que geralmente são multa, doação ou prestação de serviços, o processo nem começa. Só que tem um detalhe essencial. Esse acordo só funciona se a pessoa cumpre tudo direitinho. Se ela descumpre, esse benefício pode ser desfeito, como se nunca tivesse existido. E como a gente sabe disso? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu isso de forma definitiva na súmula vinculante número 35. Ela diz que a decisão que homologa a transação penal não é definitiva, e se a pessoa descumpre o acordo, o Ministério Público pode oferecer denúncia normalmente. Então, respondendo à primeira pergunta do caso, sim, é possível oferecer denúncia depois do descumprimento, porque o acordo não gera coisa julgada material. No momento em que Cláudio deixou de cumprir o que tinha sido combinado, abriu-se novamente a porta para que o Ministério Público denunciá-lo. Agora vamos entrar na segunda pergunta, que é onde mora o ponto mais importante da questão. Aqui o examinador quer saber se Cláudio realmente pode ser punido pelo crime do artigo 154-A do Código Penal. Esse é o crime de invasão de dispositivo informático. Parece perfeito para o caso, porque ele invadiu o computador do ator. Mas existe um detalhe crucial que elimina toda a possibilidade de punição. Cláudio invadiu o dispositivo em 29 de dezembro de 2011. Agora escuta a data da lei. A lei que criou o artigo 154-A só foi publicada em 2012 e só entrou em vigor em 2013. Ou seja, no dia em que Cláudio fez aquilo, esse crime simplesmente não existia. Existe um princípio no direito penal que não é negociável. Nunca. A lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu. Se o fato não era crime no dia em que aconteceu, ninguém pode ser punido depois. Isso está no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal só retroage quando for para beneficiar a pessoa. Então, por mais que a conduta de Cláudio pareça se encaixar perfeitamente no tipo penal do artigo 154-A, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. No momento em que ele fez aquilo, a conduta era atípica. Não havia lei descrevendo aquele ato como crime. Agora vamos amarrar tudo isso para deixar bem claro. Quando Cláudio descumpriu o acordo, realmente abriu espaço para o Ministério Público denunciá-lo. Isso está correto. Mas a denúncia não tem como prosperar porque o fato não era crime em 2011. A lei só passou a existir depois. E como a gente viu,
Lei nova mais grave nunca retroage. Pronto, essa é a chave para matar esse tipo de questão. Sempre compare a data do fato com a data da lei. Sempre verifique se o crime já existia no momento da conduta. E nunca se esqueça que transação penal pode sim ser anulada pelo descumprimento. E assim a gente fecha esse episódio do Advogato. Se você gostou da explicação, já separa a próxima questão da OAB, porque nós vamos estudar assim, com calma, com profundidade e de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. A gente se vê no próximo episódio.